Então, todos nós, nesse momento, vamos envolvê-lo numa vibração amorosa, de equilíbrio, de harmonia, para que ele possa discorrer sobre o tema da noite. Irmãos queridos, boa noite a todos. Muita luz e muita paz. Luzes para os nossos espíritos e paz para as nossas consciências. A rigor, constava da nossa programação comentário de apenas 3 itens deste capítulo. Mas nós achamos por bem fazer um estudo um pouco mais amplo na abordagem completa do capítulo, porque ele encerra uma série de ensinamentos que não devem ser abortados, não devem ser separados no seu sentido global. Então nós vamos ver que está escrito: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver também vós aí estejais. Passagem narrada por João no seu capítulo 14, itens 1 a 3. Sempre a gente comenta aqui do risco que nós corremos em tentar fazer uma interpretação literal do texto bíblico. Em função dessa parte final, por exemplo, eu irei, depois voltarei, há uma série de concepções religiosas que acreditam piamente que Jesus vai voltar entre nós. Sinceramente, se ele voltasse, não seria crucificado mais. Mas seria tão incompreendido ou mais do que na sua época. Jesus veio para ser modelo e guia. Então, o que ele podia nos oferecer, ele ofereceu. Deus já nos deu o máximo de si. Não nos fez do nada, nos fez da sua luminosa essência divina, que é amor. Então, somos dotados de todas as potencialidades. Livro dos Espíritos. Nascemos simples e ignorantes, porém com toda a possibilidade, com toda a potencialidade para chegarmos à angelitude. Então Jesus veio simplesmente nos facilitar a abertura dessa energia cósmica que vibra em nós. Do Cristo cósmico que se internalizou em cada um de nós no Cristo interno. E ele veio, deixou um roteiro de luz através do seu evangelho, exatamente para que, perseguindo esse caminho, nós chegássemos à condição de um dia termos autoconhecimento. E aí a coisa toda muda. Há ainda até hoje uma conceituação até tribal do que seja Deus. Então a maioria das religiões do mundo guardam ainda esse caráter tribal. Porque nessas religiões, isso no mundo inteiro, ainda importa onde você nasceu, onde você está localizado, a cor de sua pele, a língua que você fala, se você é homem ou mulher. É, pois, mais ou menos um sistema primitivo de crença em Deus. É como se nós voltássemos para o homem da caverna que olhava para outra tribo vizinha e dizia: aquela tribo é minha inimiga, porque esta é minha tribo, porque aqui todos falam como eu, se vestem como eu, têm a mesma aparência que eu tenho. Façam a ligação com as religiões, algumas delas querendo serem detentoras da verdade. Tem um Deus próprio, que não se mistura com outros. Apequenam a ideia de Deus. Religiões tribais que tentam a todo custo colocar Deus numa gaiola. Isso para nós fazermos reflexão inicial. Então imaginemos Deus que a míngua de conhecimento, de entendimento nosso, quando Kardec, na questão 1ª do Livro dos Espíritos, interroga não quem é Deus, mas o que é Deus, ele estabelece inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. 2 conceitos que não há como divergir.
podemos imaginar uma inteligência capaz de construir esse universo inimaginável, do micro ao macrocosmos, em perfeita sintonia, em perfeita harmonia. E de onde tudo se origina? É a fonte de tudo. Por enquanto, esse conceito nos serve como parâmetro. Mas qual realmente seria o conceito de Deus na expressão maior? Só tem um, o que a doutrina espírita e outros segmentos espiritualistas esclarecem, porque nos mostra um Deus cósmico e não um Deus tribal. Um Deus criador de tudo que existe. E que é transcendente em si mesmo e imanente em suas criaturas e manifestações. Então o Espiritismo é uma religião, é uma doutrina que se dirige para o Espírito, que é imortal, que faz parte dessa criação eterna de Deus. Você não precisa ter cor de pele, falar a mesma língua, não precisa vestir nada, nem precisa ter corpo, porque o corpo é um acessório do principal, que é o Espírito. É a religião cósmica do amor e da verdade, porque nos faz perceber que nós somos regidos por leis criadas por Deus, leis sábias, divinas e eternas que nos regem os destinos. Leis físicas e leis morais. As leis morais estão catalogadas ali no livro 3º do Livro dos Espíritos. Mas dentre elas, destaca-se uma lei maior que nós consideramos como seja a constituição cósmica do universo, que é a lei de amor, à qual todas as demais estão subsumidas ou subordinadas. Agostinho dizia: ama-te e quod via. Ama e faça o que quiseres. Porque quem realmente ama, na expressão maior, no sentido da lei de amor, ele não infringe nenhuma outra lei divina. Quando no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca: há muitas moradas na casa de meu Pai, ali ele esclarece: são moradas físicas e moradas espirituais. Mostrando assim que o Evangelho não é um ritual, não é uma crença para quem vive numa cidade ou num determinado lugar. Tem um caráter universalista. O Evangelho é um código moral das galáxias, do universo. Então ampliou um pouquinho a ideia tribal inicial. Os ensinos de Jesus são palavras de vida eterna, isto é, vão nos servir como guia em qualquer dimensão da vida, por mais elevada que seja. Então nós temos um tesouro que nós não sabemos avaliar realmente o quanto é importante. Nós temos uma diretriz definitiva para os nossos espíritos. Não existem mais fronteiras, não é só para este mundo, não. Qual seria a resposta se nos perguntassem: se um dia fizermos um contato com as civilizações interplanetárias, como você iria falar de Jesus para elas? Para o Espiritismo nós não teríamos dificuldade. Diríamos, pegaríamos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. E diríamos para esse ET, para esse extraterreno: seu pai é o meu pai. Muito prazer, meu irmão. Você esteve longe, hein? Numa intimidade total. Porque nós nos colocamos não como habitantes de um simples planetinha Terra, mas como seres planetários. Nós pertencemos ao universo. Porque a doutrina espírita é uma religião cósmica. Os primeiros capítulos do Evangelho são o caminho para a busca da verdade e da vida plena. A gente, quando começa a estudar mais profundamente Kardec, você vê a extraordinária capacidade, a sabedoria de Kardec, a sua pedagogia. Não foi à toa que ele fez um curso em Verdun, né, com Pestalozzi, foi um dos seus mais brilhantes alunos na Suíça. Então ele dá à doutrina uma racionalidade, uma pedagogia que nos facilita muito.
Ele começa no primeiro capítulo, não vim destruir a lei. Jesus quer dizer que ele não veio desfazer de tudo que os profetas que o antecederam haviam trazido. No segundo ele diz, meu reino não é deste mundo, nos assinalando a sua origem superior. E que não é mundo físico a que ele se refere à sua condição espiritual. Porque é a nossa condição espiritual que vai definir o mundo, o ambiente em que nós vamos viver. Então, no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Capítulo 4, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo, nos dando uma sinalização do processo reencarnatório. No capítulo 5, ele seleciona 3 bem-aventuranças que falam de aflições, comenta sobre elas, e no capítulo 6 ele coloca o Cristo Consolador, nos mostrando que ao lado de toda aflição há sempre uma consolação. Então tem toda uma inteligência, uma sabedoria arquitetada do primeiro ao último capítulo. No capítulo 28, muitas pessoas não leem, porque são preces espíritas, mas ali é uma prova objetiva do estudo de todos os 27 capítulos anteriores, porque ele nos ensina a nos conduzir, a nos postarmos diante de todas as situações possíveis, com os elementos que a doutrina nos ofereceu através dos 27 capítulos anteriores, diante de um falecimento de um ente querido, de uma doença incurável e assim por diante. A doutrina espírita nos esclarece que as várias moradas são os vários mundos que circundam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Nós colocamos há pouco. A minha morada é aonde eu esteja sintonicamente com os demais. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Se eu estou dentro de um hospital, eu só vejo pessoas doentes. Então eu não posso achar que existam só pessoas doentes. Eu teria uma visão regional, tribal. Nós temos que ter a visão ampla. Então, Jesus faz menção, sim, ao estado de espírito de cada um. Casa do Pai. Não podemos pensar de uma pessoa, ela está afastada de Deus. Não. Mas ela ainda está na casa de Deus. Ela pode estar numa morada diferente. Eu posso estar hoje mal, mas a minha essência é boa, é amor. Então meu estado é transitório. Eu estou nesta morada hoje, mas a minha destinação histórica é a angelitude. Ninguém se afasta da casa do Pai. Eu posso estar bem ou posso estar mal, mas eu estou na casa do Pai. E morada é local de estacionamento, de repouso, de identificação, porque quem mora, mora por afinidade. Questão de afinidade, sintonia, a gente tem de bater sempre. E quando Jesus fala em preparar lugar, ele usa a palavra topon, que dá a ideia de topografia, que é esse estado que o Cristo vem preparar, que um dia nós possamos ocupar um lugar diferente. Não só físico, mas sobretudo de sentimento, de vibração, a que se reflete na estrutura do Pai. É a vivência em plenitude das leis divinas. Kardec começa falando do aspecto individual e depois do aspecto coletivo. Individual, ele diz, diferentes estados da alma na erraticidade. Ou seja, os espíritos estão em moradas distintas que dependem da categoria espiritual em que se encontrem. Ângela colocou agora há pouco as questões das afinidades. Se eu tenho afinidade por esporte, aqui entre nós eu vou procurar sempre estar junto com um grupo de esportes, um grupo de cultura, ou se é aquele grupo que gosta de tomar uma cervejinha no boteco, né? Vai estar sempre junto, são afinidades. Então, ele é um espírito imperfeito, um espírito bom ou um espírito puro,
são as 3 categorias fundamentais. Em essência, todos nós somos bons. O meu fazer pode ser mau. Todo o nosso processo evolutivo consiste em nós tentarmos essencializar a nossa existência. Fazer com que a minha essência se manifeste também na minha existência. Que o meu ser se manifeste no meu fazer. Depois, diferentes categorias de mundos. Por quê? Não só os espíritos estão em contínua progressão, mas os próprios mundos. Nós estamos, uma das leis divinas é a lei de evolução. Tudo evolve na criação. Nada está estagnado. Até um tempo atrás, achava-se que as estrelas fossem astros definitivos. Hoje, os grandes laboratórios astronômicos, eles identificam o nascimento de uma estrela à sua morte, bilhões de anos depois. Então, tudo é impermanente na obra da criação. Tudo com o sentido de melhorar-se. Kardec faz uma divisão para compreensão geral em alguns níveis de mundo. Mundos primitivos que seriam os destinados às encarnações, as primeiras encarnações da alma. Os mundos de expiações e de provas, onde ainda domina o mal e da qual nós conhecemos muito bem. Mundos de regeneração, a que nós estamos nos conduzindo, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos ditosos, onde o bem já sobrepuja o mal. E, finalmente, os mundos celestes ou divinos, que constituem a habitação de espíritos depurados, santificados, onde exclusivamente reina o bem. Então, nós vimos na pergunta da Ângela, um espírito inferior não tem acesso aos mundos mais elevados, mas o espírito mais elevado, ele tem acesso aos mundos inferiores e muitas vezes nos visitam em missão. Foi o caso específico de Jesus, entre nós. Os espíritos no mundo de expiações e de provas têm que lutar ao mesmo tempo com isso eu selecionei do que seria o assunto nosso de hoje especificamente. Os espíritos no mundo de expiações e de provas têm que lutar, falta um Rzinho ali, ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. Veja que todo o processo divino, ele nos oferece a todo instante o caráter educativo. Nós estamos no mundo de expiação e de provas. O que é expiação? É pagamento de débito. Eu devo, eu pago. Outra lei divina, lei de causa e efeito. Eu sou livre para plantar, mas objetivamente eu vou colher o que eu plantei. É lei de causa e efeito. Não é Deus que castiga. Eu agrido a uma lei divina, a lei divina se põe contra mim. É a reação da própria lei. Da mesma forma como ocorre no mundo da física, do mundo físico, as leis também físicas de Deus, Newton determinou que a toda ação corresponde uma reação em sentido contrário e de igual intensidade. É uma lei física. Se eu subir nessa mesa e pisar em falso, eu vou cair, em função dessa lei. Eu conheço a lei, se eu fizer essa causa, eu vou sofrer o efeito. Uma criança que não conhece a lei, se ela fizer o mesmo ato, ela vai sofrer o mesmo efeito. Então, as leis divinas, tanto física quanto morais, elas se cumprem inexoravelmente, quer nós a conheçamos ou não. Então, é muito melhor procurar conhecer a lei para não sofrer os resultados negativos do que estar batendo cabeça aí, que a maioria de nós só anda e cresce batendo a cabeça, não é? E a doutrina espírita nos permite essa reflexão. Então, quando você fala o mundo de expiações, não vamos ver também com aquela visão draconiana de que, não, com a espada feriu, com a espada será ferido. Está no texto bíblico, mas isto é símbolo do qual nós temos de tirar um simbolizado. Representa a lei de causa e efeito. Mas diz Pedro na sua primeira carta,
O amor cobre a multidão dos pecados. Eu posso mudar sensivelmente um karma negativo que eu tenha, exercendo a lei de amor. Aí é o sentido da ativa força divina. Nos permite nos recompormos. Nos dá, através das reencarnações, tantas oportunidades quantas forem necessárias para nós nos reharmonizarmos. Deus não é padrasto, é pai. Ele não nos condenará a uma pena eterna em função de uma culpa temporária, em função da minha ignorância. Qual pai que age assim com seu próprio filho? Então, esse é o Deus que Jesus veio nos ensinar. Não é o Deus de Moisés, Deus de Moisés. Aquele Deus vingador, castigador, vingativo, irado. Imagine-se um Deus irado. Deus não é bom, não é justo, não é misericordioso, não é nada disso. Deus é a essência de todas essas virtudes. Você vê no carro aí andando na rua, Deus é fiel. Isso é um absurdo. Deus é fidelidade. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é justiça, Deus é misericórdia. Nós sim devemos nos espelhar nessas virtudes e sermos bons, virtuosos, misericordiosos. É necessário buscar compreender a natureza dativa de Deus. Depois nos fala da destinação da terra. Vou preparar-vos um lugar. A terra tem uma destinação, um itinerário a percorrer. A lei de evolução, ela vai evolver. Já foi um mundo primitivo, já foi uma zona que nem o nosso lar. E hoje é um planeta. Já passou pela fase do mundo primitivo, está nos estertores, vamos assim dizer, da segunda categoria, que seria o mundo de expiações e provas, caminhando celeremente para o mundo de regeneração. Filomeno de Miranda nos diz que desde as décadas de 60, de 70, espíritos altamente qualificados têm reencarnado na Terra já com o propósito de ajudar no processo de transformação vibratória do planeta. Então nós estamos acontecendo o seguinte: espíritos mais elevados reencarnando, espíritos ainda recalcitrantes no mal, tendo talvez as suas últimas oportunidades de permanência nesse planeta. Porque para que o mundo seja de regeneração, nós temos que mudar a vibração planetária. E quem faz a vibração do planeta somos nós. Como aconteceu com Capela, narrado por Emmanuel em A Caminho da Luz, ele nos conta que esse mundo está colocado na constelação de Cocheiro, vista a olho nu da Terra, passava por um momento de transformação como esse. Grande leva de espíritos recalcitrantes não tiveram mais oportunidade de reencarnar no planeta e foram convidados por Jesus para vir ajudar um planeta que iniciava a sua civilização humana aqui, a Terra. E aqui eles vieram, e quando as primeiras tribos se movimentavam, eles já começaram a reencarnar e estabeleceram entre nós as 4 raças adâmicas. Qual seja, as castas da Índia, a civilização do Egito, a civilização indo-europeia e o povo de Israel. Trazendo formações diferentes. As castas da Índia foram os espíritos mais evoluídos em termos religiosos, mas extremamente orgulhosos. Por isso estabeleceram as castas na Índia. Os egípcios, os mais adiantados em termos científicos, de conhecimento científico. Nós temos legados hoje da civilização egípcia que até hoje a nossa ciência não conseguiu decifrar. E não se avexem não, mas a civilização indo-europeia era mais atrasadinha espiritualmente falando, e da qual nós somos descendentes. Então, vieram colaborar no início do planeta. Experimentaram o mundo primitivo.
para trabalharem aqueles dois aspectos que nós vimos. Eles já haviam se desenvolvido no saber, mas também que tinham de desenvolver o amor. São as duas grandes asas do saber e do amor que nos permitem um dia chegar à sabedoria. Então, por isso ele está preparando um lugar para a gente. Mudaremos de domicílio, de morada, mas sempre estaremos na casa do Pai. Quantos exemplares extraordinários nós já verificamos nesse planeta? Espíritos de escola, como Albert Schweitzer, do ramo evangélico, Madre Teresa de Calcutá, no ramo católico, Chico Xavier e tantos outros, que se sublimaram aqui mesmo. Bezerra de Menezes, quando faleceu, tinha cumprido a sua etapa planetária, mas ele pediu para continuar trabalhando no nosso orbe. Tinha mudado de morada. Estando aqui numa nova morada, Jesus se referia a isso. Eu estou aqui, mas a minha morada é diferente. A minha vibração é outra. Tanto é que ele teve, não a ousadia, mas a consciência de dizer, eu e o Pai somos um, porque ele vibrava no diapasão divino. Na questão 55 de O Livro dos Espíritos, está lá a pergunta, todos os globos existem no espaço, são habitados? Sim. E o homem da Terra está longe de ser, como supõe o primeiro, em inteligência, bondade e perfeição. Não só os globos que nos são visíveis, que são físicos, e as colônias espirituais, como o nosso lar. Tem espíritos lá, e tantas outras colônias. Emmanuel é caminho da luz. O mal não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que nele habitam. Percebe-se que o que define a qualidade do mundo é o nível vibratório das pessoas que o habitam. Faz-se preciso embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que ainda existe em nós. Não serão as entranhas do planeta que se agitarão, como nos diz a Gênese, serão as entranhas da humanidade, a autotransformação da humanidade. A nossa transformação moral, vibratória, irá consequentemente proporcionar à Terra essa destinação histórica que ela tem de ascese, de ascensão vibratória. Segundo André Luiz no livro No Mundo Maior, nosso cérebro tem 3 partes operacionais. O subconsciente, que define os registros já vividos, arquivados no automatismo, pelo hábito. O consciente, que para nós é o mais importante. O momento mais importante da nossa vida é o aqui e o agora. O passado é história, o futuro ainda é um mistério. Mas o momento atual é uma dádiva divina, por isso nós chamamos ele de presente. É um presente de Deus, porque eu posso agora endireitar as minhas veredas, consertar os meus caminhos, ser um homem novo, como nos diz o Evangelho. E o consciente que define o momento da vontade. Olha como é importante você exercer esta faculdade que Deus nos outorga e respeita profundamente. Do livre-arbítrio do agora, operação que podemos registrar no momento da vida atual. É o aqui e o agora que vai definir a nossa caminhada. Hoje nós somos o melhor que nós já conseguimos ser. Agora cada um se conhece. Às vezes aquela pessoa serena, calma, não pisa no pé não, porque, né? Então muitas vezes, diz o Evangelho, que muitas vezes nós, se nos víssemos diante de um espelho numa hora de raiva, nós teríamos medo de nós mesmos. Aquele instinto bravio, aquela coisa que você não domina. O superconsciente que apresenta para nós os ângulos do ideal daquele vislumbre. São as possibilidades que se abrem à nossa frente. Quando nós temos consciência do que somos e do que podemos ser,
da nossa destinação histórica para a angelitude. E o Espírito de verdade nos diz: vigiai e orai. Muita gente diz orai e vigiai. Não, é vigiar primeiro. Orar já é recurso. Vigilância é atitude contínua. Vigilância contendo o impulso infeliz. Eu tenho vontade de fazer, mas controlo. É difícil. Augusto Cury, no seu livro de autoajuda, ele diz o seguinte, que a nossa emoção é muito mais rápida do que a razão. Então, muitas vezes, você fala alguma coisa, faz alguma coisa, depois fala: meu Deus, por que eu falei isso? Por que eu fiz isso? Alguém já teve uma experiência dessa? É porque a razão chegou, aí você vê a bobagem que você fez. Então, na medida do possível, façamos com que a nossa razão caminhe junto com a nossa emoção, para que nós tenhamos consciência daquilo que estamos falando, fazendo e até pensando. Não se turbe o vosso coração, sede fiéis à divindade e fiéis ao eu. Isso é importantíssimo. Eu fui descobrir lá no estudo que Pastorino faz do Evangelho, ele tem 8 volumes, Sabedoria do Evangelho. E lá ele nos dá uma visão extraordinária, porque nós nascemos na mônada, é o princípio inicial. E ele nos diz que o átomo monádico, ele está no coração. Então nós levamos tudo para o cérebro, mas o ato da nossa criação está no coração. Porque tudo nós conseguimos reverter, mas quando nós perdemos o controle do sentimento, nós nos entregamos. O coração é o local onde reside o átomo monádico com ligação direta ao eu profundo, com Cristo interno. Se aí penetrar a perturbação, todo o ser se descontrola. Importa menos a perturbação do intelecto, pois só a personagem será envolvida. Mas quando o descontrole pela dúvida atinge o coração, tudo desmorona porque altera a ligação profunda da criatura com o Criador. Para que não advenha perturbação ao coração, é indispensável manter firme e inalterada a união ou a fidelidade à divindade e ao eu profundo, que é o espírito que com a divindade se sintoniza. Essa única maneira de evitar-se qualquer perturbação espiritual. Cuidemos dos nossos sentimentos. Por isso nós vemos pessoas intelectuais que agem como crianças, de forma imatura. Mas não pode, uma pessoa com conhecimento que tem conhecimento intelectual, mas não desenvolveu o sentimento. Se ocorrer perturbação e consequente desligamento sintônico do eu, e portanto da divindade, o descontrole do espírito se comunicará irremediavelmente à personagem. O intelecto se desmorona também, que entrará em colapso espiritual, animalizando-se nas mais perigosas emoções. E quais seriam as consequências? É quando a criatura manifesta sinais evidentes de alteração do caráter, revelando desinteresse e indiferença pelas coisas mais sérias. Suscetibilidade, negativismo, impulsividade, oposição e hostilidade a tudo que é espiritual. Irritabilidade e agressividade, além de reações coléricas contra os melhores amigos. Obstinação, desconfiança e reações de frustração com hiperemotividade nos círculos sociais que frequenta e nos empregos. Nós nos tornamos uma pessoa irracível. Finalmente, estabelecemos um egocentrismo e egoísmo que coloca seu eu pequeno como a coisa mais importante a ser atendida, além ainda da instabilidade psicomotora e afetiva, ora amando, ora odiando as mesmas pessoas, o que leva a embotamento do psiquismo, diminuindo sua sensibilidade às intuições e às inspirações,
e advindo daí todos os desajustamentos que tornam a criatura insociável. Observem como era a vida de Jesus na época que ele esteve entre nós. Na sociedade que Jesus nasceu, o filho mais velho, o primogênito, tinha direito a uma parte maior na herança. Percebia um quinhão maior, porque, na falta do pai, ele é que assumia a casa. Olha a correlação. Vou vos preparar o lugar, não se turbe o vosso coração. Jesus se coloca nessa situação como o filho mais velho, daquele que cuida dessa morada. Aqui, como governador do orbe. Eu cuido dos irmãos mais novos. Eu que sou o administrador. É uma família em que um irmão maior cuida dos menores. Não se turbe o vosso coração. É quando o irmão mais velho chega e diz: maninho, eu estou aqui, vou te proteger. Eu vou adiantar com as coisas, fica tranquilo. Uma colocação bem singela para que nós possamos aquilatar a identificação da responsabilidade de Jesus por cada um de nós. Enquanto um elemento dessa humanidade terrena, encarnada e desencarnada, não atingir o seu grau de evolução que esse orbe permite, Jesus está comprometido pessoalmente com cada um de nós. No Evangelho de João e de Mateus ele diz: meu Pai não quer que nenhuma de suas ovelhas a mim confiada se perca. Olha que beleza. E na regra divina não tem exceção. Todos nós somos tutelados por esse espírito de Escol. Crede é no sentido de confiar. Confia em Deus, mas também confia em mim. Jesus foi um aparelho de alta fidelidade que reproduziu com originalidade a mensagem divina. Jesus é o mensageiro, o Cristo é a mensagem de que ele se fez portador. Jesus Cristo não é um nome composto. Veio nos mostrar que todos nós um dia seremos Cristos, nos cristificaremos. É neste momento, neste mesmo capítulo, que Jesus vai prometer o outro Consolador que ficará para sempre. O Consolador prometido, a doutrina espírita. A doutrina, o Espiritismo, é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É fonte generosa de compreensão compassiva, a derramar por toda parte o conforto da água viva. É o templo da humildade, onde a virtude oficia, e a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento divino da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola, e o mestre amado é Jesus. Muita paz. Os nossos agradecimentos aos nossos